Todo mundo gosta de um bom susto, não é? Tá, nem todo mundo. Principalmente a academia. Alô, alô, audiência! Meu nome é Max e sejam bem-vindos ao Entre Planos, o lugar onde você pode celebrar seus monstros e fantasmas preferidos sem medo de levar um susto. Recentemente, eu tava lendo umas notícias e vi que um dos filmes mais comentados nos festivais estrangeiros de cinema é um filme de terror. Ele se chama A Bruxa e é dirigido pelo inglês Robert Eggers e produzido pelos brasileiros da RT Features. O longa tem chamado a atenção dos críticos com a sua trama sobre uma família numa Inglaterra antiga que se muda para perto de uma floresta um tanto suspeita. Mas o que mais me chamou a atenção foi descobrir que A Bruxa levou o prêmio de melhor diretor no Festival de Sundance, um dos mais prestigiados do mundo inteiro. Que legal, né? Um filme de terror recebendo uma honra dessas? Mas por que eu fiquei tão surpreso? Por que é tão estranho assim ver um filme de terror sendo premiado? Por que os filmes de terror não são tão prestigiados assim nas grandes cerimônias? E no Oscar? Como é que o gênero se saiu ao longo de todos esses anos dessa que é a maior premiação de cinema do mundo? Então hoje a gente vai dar uma olhada na história da relação entre o Oscar e os filmes que foram feitos para nos deixar de cabelo em pé. Filmes de terror. Geralmente, eles eram mais indicados em categorias técnicas, como melhor maquiagem, melhores efeitos especiais ou melhor edição. O gênero também foi representado em categorias como melhor trilha sonora ou melhor canção original. Isso também é bem comum para outros gêneros, como ficção científica, fantasia, ação ou aventura. Mas para o episódio de hoje, a gente vai se focar mais nos filmes que foram indicados nas categorias de maior visibilidade do Oscar, ou seja, melhor filme, melhor roteiro, melhor diretor, melhor atriz coadjuvante, melhor ator e melhor ator coadjuvante. A primeira vez que um filme de terror recebeu um Oscar foi lá atrás, em 1932. Estamos falando de O Médico e o Monstro, adaptação às telonas para o livro clássico de Robert Louis Stevenson. E o prêmio foi graças a Fredric March, que recebeu a estatueta de melhor ator pela sua interpretação do protagonista, um cientista que desenvolve uma fórmula que o transforma em monstro. Levaria alguns anos até que outro filme assustador recebesse destaque na premiação. 37 anos, para ser mais exato. Foi em 1969 que O Bebê de Rosemary, de Roman Polanski, recebeu 2 indicações: melhor roteiro adaptado e melhor atriz coadjuvante. No final da noite, o longa levou apenas na segunda categoria, com Ruth Gordon premiada pela sua interpretação da vizinha perturbadora de Rosemary. Até aqui foram mais tímidas as indicações do Oscar para o gênero de horror, mas a situação ficaria bem diferente em 1973 com O Exorcista. Esse foi o primeiro filme de terror a ser indicado à categoria de melhor filme. E não foi só isso. O Exorcista foi indicado também em outras 9 categorias, incluindo melhor diretor, melhor atriz coadjuvante e melhor ator coadjuvante. Mas no fim da noite, O Exorcista levou para casa apenas 2 troféus, o de melhor roteiro adaptado e o de melhor mixagem de som. Okay. The winner is William Peter Blatty for The Exorcist. Depois de O Exorcista ter recebido tanto destaque no Oscar, talvez agora fosse de se esperar que a academia perdesse um pouco da sua aversão ao gênero e começasse a considerar outros filmes de horror para os anos seguintes. Mas infelizmente esse não foi o caso. Levaria quase 20 anos para que outro filme de terror recebesse o mesmo nível de atenção de O Exorcista por parte do Oscar. Mas sabe aquele sentimento de agora vai? Pois é, foi assim que muitos fãs de terror se sentiram em 1992, quando viram que O Silêncio dos Inocentes havia sido indicado a 5 categorias no Oscar. E a melhor parte é que o filme venceu em todas as 5 categorias que foi indicado. Quais eram elas? Ah, nada demais. Apenas as 5 categorias mais visadas da noite. Ou seja, melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, melhor ator e melhor roteiro adaptado. Assim, o clássico protagonizado por Hannibal Lecter entrou para sempre na história do cinema como o primeiro e até agora o único filme de terror a receber o Oscar de melhor filme.
A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Por mais que a vitória de O Silêncio dos Inocentes tenha sido esmagadora, mais uma vez, a Academia decidiu colocar os filmes de terror na geladeira por um tempinho. Foram necessários 8 anos para que outro filme de medo recebesse uma indicação a melhor filme. No ano de 2000, quem recebeu essa indicação foi O Sexto Sentido. Mas, no fim das contas, o longa perdeu para Beleza Americana. E foi isso. Desde então, nenhum outro filme de terror foi indicado nas categorias de maior visibilidade do Oscar. Isso significa que já são 15 anos sem a Academia premiar um bom susto. Muito tempo, né? E o pior é que a própria cerimônia do Oscar já reconheceu que não deu lá a melhor das atenções para esse gênero. Isso aconteceu na premiação de 2010, quando foi exibida uma montagem em vídeo para homenagear os filmes de terror. O tributo contou com cenas de A Hora do Pesadelo, O Bebê de Rosemary, O Exorcista e outros clássicos do gênero. Mas reparem que, inexplicavelmente, a Academia também incluiu nesse vídeo Crepúsculo. Pois é, Crepúsculo. Acho que isso mostra que, de vez em quando, a Academia confunde um horror de filme com um filme de horror. Mas não me vem com essa não, Academia. De que adianta você fazer uma homenagem dessas, reconhecendo que você tem sim esnobado os filmes de terror, se depois você vai continuar recusando esse gênero? Então, afinal de contas, por que raios a Academia tem tanta aversão à ideia de prestigiar os filmes de terror? Existem diversas ideias que tentam responder essa questão. Para Scott Gibbs, que escreveu sobre o assunto para o site Movie Pilot, uma das razões por trás dessa rejeição é o fato de termos uma avalanche de filmes novos de terror muito ruins. Ele diz que isso afeta a percepção que se tem do gênero de forma injusta quando comparada com outros gêneros. As pessoas não dizem que a comédia está morta só porque estamos sujeitos a 2 ou 3 filmes do Adam Sandler todos os anos, ele opina. Ele acrescenta ainda que, quando um filme de terror recebe grande aprovação da crítica, normalmente ele vem acompanhado de um comentário do tipo "nada mal para um filme de terror". Ok. Pra mim, é inegável a desproporção entre boas e más obras do gênero, e a balança acaba pendendo mais pro lado ruim, numericamente falando. Mas eu não sei se esse é exatamente o motivo por trás da rejeição da Academia. Afinal de contas, péssimos filmes estreiam em todos os gêneros. Se supõe que o trabalho da Academia é justamente olhar em meio a todas essas obras e apontar quais delas seriam louváveis. E também não é como se não tivessem saído excelentes filmes de terror nos últimos 15 anos. Só para citar alguns que tiveram uma ótima recepção da crítica: REC, O Orfanato, Extermínio, O Nevoeiro, Deixa Ela Entrar, Abismo do Medo, O Segredo da Cabine, O Babadook, Corrente do Mal, ou seja, não acho que tenha sido por falta de filmes que merecessem um prêmio. Há quem diga que o terror é esnobado pelo Oscar pelo fato de ser um gênero voltado para o especulativo, assim como a ficção científica e a fantasia, que também nunca foram lá a grande preferência da Academia. E o que eu penso disso? Bom, sim, é verdade. Esses dois gêneros também foram deixados de lado várias vezes ao longo da história do Oscar. Mas ainda assim, basta dar uma olhada nas premiações da última década para ver que tanto a ficção científica quanto a fantasia receberam muito mais amor por parte da Academia do que os filmes de terror. Quer ver? Do ano 2000 pra cá, a fantasia esteve representada nas categorias de melhor filme e melhor animação por filmes como O Curioso Caso de Benjamin Button, Shrek, A Viagem de Chihiro, O Castelo Animado, Frozen e, é claro, aquele que é o único filme de fantasia até hoje a receber o Oscar de melhor filme: O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. A ficção científica também se saiu muito bem no Oscar nos últimos 15 anos. Em 2009, foram 2 filmes desse gênero indicados a melhor filme: Avatar e Distrito 9. Isso sem contar nos outros anos que tivemos indicações para filmes como Wall-E, Gravidade e... calma que para isso eu preciso me preparar. A Origem. Ué, não vai rolar aquele som? Então eu não acho que a rejeição ao terror seja pela enxurrada de péssimos filmes ou pelo lado especulativo do gênero. Na minha opinião, talvez seja necessário pensar um pouco mais sobre as mensagens que os filmes de horror possuem e como eles transmitem essas mensagens aos espectadores. Como assim? Calma que eu explico.
Eu acredito que parte do motivo por trás da aversão da academia a premiar filmes de terror está no fato do gênero ser, essencialmente, subversivo. Em um primeiro momento, eles tentam mexer com você por meio do choque, do pavor e do mal-estar. Bons filmes de terror, no final das contas, sempre vão tentar te tirar da sua zona de conforto e te colocar cara a cara com seus maiores medos. Eles tentam, então, expor a fragilidade de espírito de quem se sente corajoso. Ok, mas o que isso tudo tem a ver com o Oscar? Calma que eu tô chegando lá, prometo. Por exemplo, Regan, a menina possuída de O Exorcista, é a soma dos tabus que chocam a tradição religiosa. Já em O Despertar dos Mortos, a ordem de zumbis irracionais que perambula lentamente dia após dia em um shopping center é a sociedade de consumo. Enquanto isso, no clássico O Iluminado, a ameaça à unidade familiar vem de dentro da própria família, encarnada na figura do patriarca. Ou seja, religião, sistema econômico, família. Com muita frequência, bons filmes de terror vão se aproveitar de vários pilares da nossa sociedade para nos causar medo. E é aí que entra o conflito com as preferências da academia. Basta olhar os vencedores na categoria de melhor filme que você vai perceber que a tradição é celebrar histórias sobre os Estados Unidos, sobre a indústria do cinema ou sobre personagens que deram a volta por cima e venceram desafios gigantescos. Ou seja, em geral, a academia vai dar preferência a histórias que reconfortam e celebram certos grupos e instituições, em vez de premiar histórias que causam desconforto e subvertem os valores dessas mesmas instituições. Mas às vezes, surge uma obra de terror tão boa que nem mesmo a academia consegue ignorar. E é nessas raras ocasiões que os fãs de terror conseguem ver os seus monstros, assassinos e forças sobrenaturais preferidos recebendo um pouquinho de amor do velho Oscar. Só nos resta esperar que não demore mais 15 anos para que isso aconteça de novo, não é? Antes de terminar o episódio de hoje, eu só queria dizer que a discussão sobre como o Oscar escolhe seus premiados envolve outros tópicos, e alguns deles são muito mais importantes do que o fato do terror ser ou não premiado. Por exemplo, basta olhar para a discussão sobre como a academia lida com diversidade, seja ela racial, de gênero ou de preferência sexual. Então, se vocês quiserem explorar um pouco mais esses outros assuntos, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo alguns links interessantes. Mas e sobre o episódio de hoje? O que vocês pensam? Fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários as opiniões de vocês. Não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e assinar o canal. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.